deveriam de investir contra a instituição. Foi neste clima que os responsáveis espirituais pelo centro realizaram breve e instrutiva reunião, alertando os companheiros desencarnados desta maneira. Meus amigos, o momento está chegando. Júlio César e sua equipe provavelmente estarão planejando o ataque final. Não é preciso ser clarividente para deduzir que depois desta relativa tranquilidade, após termos socorrido milhares de criaturas sofredoras e libertado tantas outras do jugo do perverso dominador, queira ele, agora, irritado ao extremo, destruir esta obra definitivamente. Contudo, carinho, respeito, amor e autoridade moral, aliados ao esclarecimento espiritual, serão nossas armas, pois que são nossos irmãos, padecentes de grave enfermidade. Muitos dos nossos confrades mergulhados na carne encontraram em si forças para autodefesa. De certa forma nosso núcleo de trabalho está fora de perigo. Agora a nossa parte, diante da sintonia superior mantida pelos encarnados, podemos agir mais intensamente, visto que fizeram por merecer. Se não houvesse essa transformação moral, a retomada do ideal espírita, não poderíamos ir além do que já realizamos, pois não podemos interferir no livre-arbítrio deles. Assim, verificando a força moral que parte de muitos cooperadores ligados ao corpo denso, a misericórdia divina nos permite agir com maior rigor, colocando nossos recursos à disposição dos companheiros imantados à matéria, evitando a invasão e dominação das sombras. Para nós, será sagrada a oportunidade de libertarmos aqueles que se encontram algemados das ideias de perversidade. Almejamos abraçar os servos de Júlio César, conduzi-los à libertação e cooperar no processo de retorno ao corpo denso. Assim, redobremos nossa vigilância, sejam fortalecidas as equipes socorristas, porque uma multidão de entidades perturbadoras haverá de se libertar. Nada é maior que a felicidade de ver as criaturas humanas dos dois planos reerguerem-se e caminharem para o próprio progresso. Nossa tarefa é de cooperação sem críticas. Castro e Israel, nossos pilares, permanecem firmes. O presidente da casa saiu do transe de mau humor que o envolvia, recompondo-se espiritualmente. Procuram, pelos próprios exemplos, controlar os excessos de alguns cooperadores que ainda permanecem sob forte atuação negativa. Para nós, quando encontramos companheiros desejosos em servir despretensiosamente, são como que alavancas de progresso cooperando na transformação do planeta. Confiança, concluiu o mentor traço, o Senhor é por nós, hoje e sempre. Terminada a breve reunião, os espíritos bondosos colocaram-se em franco trânsito de trabalho, irradiando, quanto possível, pelas faculdades medianímicas bem educadas, mensagens de conforto, esperança e trabalho. 14. Última tentativa. O efeito foi imediato. Logo um clima de união pairava no ambiente físico, no centro representante da doutrina espírita. Foi nesse período que Júlio César, acompanhado pelo seu exército, apareceu às portas da instituição consagrada ao espiritismo. Diante disto, os amigos espirituais preparavam-se para a resistência e libertação dos espíritos infelizes. O mentor convocou rapidamente as equipes protetoras, traçando energicamente estas orientações. Meus amigos, é preciso agirmos com presteza. Os inimigos do amor estão prestes a invadir esta instituição. São aproximadamente 400 mentes perturbadas. Reforcemos os companheiros responsáveis pelas tarefas protetoras, não esquecendo da vigilância e da oração, a fim de que não nos falte a proteção superior. As entidades sublimes, responsáveis por esta casa, estão para chegar a qualquer momento. Terminadas as orientações, o espírito responsável pela instituição fez pequena prece. Elevou os olhos ao mais alto envolvido por luzes indescritíveis, que traduziam seu imenso amor pela causa e pela casa, orou em benefício dos espíritos invasores desta forma. Pai,
Todos trazemos um passado que nos solicita reajuste e trabalho. Quem de nós já não perambulou perdido e lunático pelo reino das sombras? Quantas vezes, entregues à cegueira de nossas paixões inferiores, transformamos-nos em verdadeiros carrascos? Hoje, libertos desses sentimentos pelo trabalho árduo e pelos incontáveis testemunhos, estamos despertos para a consciência cristã, colocando-nos à disposição para o amparo amigo. Contudo, Senhor, nós te suplicamos, concede-nos a força necessária a fim de que o teu amor possa vibrar nos corações iludidos, nas mentes enganadas, nas almas angustiadas. Dá-nos a sublime oportunidade de abraçarmos aqueles que caíram no caminho, os que foram maltratados no mundo, os que se revoltaram, aqueles que deixaram o coração endurecer por não entenderem tuas sábias leis. Concede-nos, Pai, a grata satisfação de sermos o bom samaritano da parábola de Jesus, que movido de íntima compaixão socorreu a pessoa humana em necessidade, sem se preocupar com a procedência do assaltado, se era pobre ou rico, moralista ou pecador, virtuoso ou malfeitor, socorrendo-o por ser simplesmente uma criatura humana, executando, em verdade, o maior mandamento. Hoje, estas almas se converteram em nosso próximo, pois que nos aproximamos delas com sincero interesse. Permite, por fim, que neste encontro que se assemelha a uma guerra, possamos transformá-lo num grande despertar das consciências comprometidas com o próprio progresso, abraçando-os junto ao peito, revelando, através de nossas atitudes, o teu eterno amor. Por fim, Senhor, o sol de eterno fulgor que ilumina e aquece as almas mergulhadas nas águas glaciais da ignorância humana, para que, esclarecidas pelo teu amor, possam encontrar o caminho que leva a ti. Encerrada a petição, o amigo espiritual dirigiu-se às portas da instituição e o clima estava bastante tenso. De repente vozes terríveis foram ouvidas gritando em conjunto, numa espécie de jogral das trevas. Derrubem as barreiras magnéticas. Fora os amigos da luz. Fora os seguidores do Cristo. A casa é nossa. Nossa. Já era madrugada e a manifestação dos inimigos da paz continuava. Gonçalves, ao lado de Júlio César, analisando a situação, permanecia em profundas reflexões, mas cumpria ordens organizando a massa. Contudo, estava tristonho. No fundo, sabia que mais uma vez seriam impedidos de continuar, que o mandante estava profundamente cego de ódio, além de pensar exclusivamente em si, na sua posição. Se o chefe não conseguisse vencer, seria banido para sempre da organização das trevas. Do lado de dentro do centro, Elvia e Daniel permaneciam preocupados. Praticamente nenhum dos espíritos inferiores que estavam sob suas ordens permaneciam na casa. A maioria havia sido socorrida. Os subalternos de Júlio César guardavam, diante da nova situação, angústia e indecisão. Elvira, especialmente, se encantara com a capacidade espiritual das entidades superiores. Sentiu o amor dos irmãos maiores vibrar no âmago do ser. No fundo queria juntar-se a eles e desejava fazer brilhar sua própria luz. Foi neste instante, quando estava em profundo processo de introspecção, que os amigos do mais alto aproximaram-se serenamente, demonstrando interesse pelo coração perturbado da dançarina. Quando a meretriz se sentiu envolvida por irradiações de ternura, chorou copiosamente, entregando-se aos socorristas espirituais. Jamais imaginou que, um dia, uma daquelas entidades iluminadas, as quais aprendera a odiar, pudesse acolhê-la com tal desprendimento. Daniel, espantado diante da cena, invejoso e orgulhoso, não teve a mesma humildade da ex-comparsa, por isso resolveu fugir de si mesmo em busca de seu mestre, para narrar-lhe os acontecimentos internos dos emissários do bem. Quando se dirigia para a porta de saída, os instrutores da bondade barraram-lhe a fuga. O servo das sombras esbravejou, gritou pelo seu chefe,
mas foi acalmado pelos espíritos felizes que, demonstrando-lhe a situação delicada em que se encontrava, apelaram para o intelecto do obsessor, evidenciando que era mais inteligente render-se às forças do bem do que ser aprisionado pelos mandantes do mal. Daniel, profundamente comovido, verificando o poder que partia dos corações amigos, fitando longamente o rosto do cooperador bondoso, deixou verter algumas lágrimas, rendendo-se ao abraço afetuoso da verdade. Os socorristas comemoravam, em trabalho silencioso, a libertação de mais um filho de Deus. Enquanto a casa espírita, internamente, desenvolvia organização e esperanças, Júlio César gritava, do exterior, estas palavras: avante, comparsas! Antônio, apareça! O obsessor-mor clamava pelo mentor da instituição, desejava um confronto. Antônio, esbravejava o fanático, eu desafio. Por sua culpa estou prestes a perder todos os meus títulos na organização em que sirvo. Maldito seja por 1000 anos. Estamos prontos, vamos arrombar as portas fluídicas, estourar as barreiras protetoras, banindo-os daqui. Trabalhamos em nome das hostes infernais, das forças das trevas. O momento é nosso. Avante, camaradas! Antônio, representante espiritual daquele agrupamento cristão, permanecia imperturbável e em profunda oração, quando o exército de Júlio César, trazendo nas mãos armas pontiagudas a fim de impressionar, avançaram contra os emissários do bem, antes de atingi-los, subitamente, atendendo às rogativas de Antônio, uma entidade sublime se fez visível. Diante da aparição e da intensa luz que partia do peito e da fronte do espírito superior, os adversários recuaram alguns metros, paralisando o ataque. Outros, igualmente superiores, apareceram ao lado da veneranda entidade, sustentando-a, enquanto toda a casa fora fortemente iluminada. Milícias celestes se apresentaram prontas para servir. Então, o ser sublime disse ao coordenador do centro: suspenda os cordões isolantes, abra as portas fluídicas, baixe as correntes protetoras, desligue os aparelhos magnéticos e elevemos o pensamento em prece. Todas as ordens foram cumpridas e, quando a malta de inimigos do bem, quais símios desordeiros, preparava-se para invadir, os espíritos celestes os envolveram em indescritível magnetismo, paralisando-lhes as forças. Os invasores, atônitos, cobriram o rosto diante da ofuscante luminosidade. Um deles, em completo pavor, gritou instintivamente: retirada, retirada! Perdemos a guerra, eles são muitos. Muitos. Vários, à semelhança de um tropel, correram espantadiços. Outros pediram ajuda e foram recolhidos pelos tarefeiros do bem. Gonçalves, sentindo vibrar as entranhas da alma, recordando o atendimento amoroso que recebera, através da mediunidade, o amor que partia das milícias do Senhor, aproveitando a movimentação e distração do chefe, entregou-se aos socorristas, desligando-se das trevas. Quando Júlio César se percebeu sozinho no ideal infeliz, quando se sentiu envolvido por vibrações sublimes, conclamando ao crescimento, quando raios mentais penetraram-lhe o ser agitando-lhe as virtudes adormecidas, perturbou-se e, sem saber por quê, chorou. Vendo a mole debandar, quer fugindo ou arrependendo-se, igualmente retirou-se, lançando no ambiente exterior urros de cólera, prometendo vingança. O centro espírita, porém, estava mergulhado em intensas atividades de socorro e esclarecimento. Júlio César, afastando-se consideravelmente, perambulando pelas ruas, trazia os pensamentos atormentados. Aqueles malditos! Pensam que acabaram comigo? Quem eles acham que são? Eu faço parte de extensa organização das trevas. Como não conseguimos? Estava tudo planejado. Gonçalves! Gonçalves! Gritou o preposto das sombras,
clamando pelo servo. E diante do silêncio que se fez, concluiu, o infeliz deve ter debandado. Fracos. Inúteis. O que será de mim agora? Que direi aos meus superiores? Terão mesmo coragem de me rebaixar? Claro, não aceitam incompetência. De posse desses pensamentos, Júlio chegou à sinistra cidade que administrava. Alguns poucos espíritos que conseguiram fugir zombavam dele, desta maneira. É o seu fim, grande Júlio. Finalmente não seremos mais obrigados a lhe servir. Queimará no fogo da própria incompetência, inútil. Inútil. Você não é mais nada, não terá nenhuma expressão na organização. Nossos superiores já estão sendo avisados sobre a sua derrota, virão lhe buscar. O quê? Perguntou o mandante traduzindo nas palavras ira e indignação. Já foram me delatar? Com qual autoridade? Víboras! Víboras! Bradava o representante das sombras em completo desequilíbrio. Saiam daqui. Agora. Pouco a pouco, o silêncio se fez, e o coordenador do processo de infiltração mergulhava em profunda depressão. Cansado, humilhado e derrotado, Júlio César caiu no centro da praça de onde costumava fazer seus discursos malignos. Sentia-se vencido. Sabia que, brevemente, seria deposto do cargo e conduzido às regiões inferiores onde seria preso. Todavia, o que mais lhe incomodava eram os risos de Augusto, o juiz perverso. Sua sentença seria cruel. Enquanto se dedicava a esses pensamentos inferiores, atraiu para a sentença névoa escura, isto é, fluidos densos e perturbadores característicos daquela região, permanecendo mergulhado em sentimentos de autopiedade e de rancor. No centro espírita, o trabalho corria de maneira satisfatória. Os espíritos amigos preparavam-se para encerrar as tarefas socorristas, quando uma das entidades sublimes, aproximando-se do mentor da casa, solicitou que marcasse para a madrugada seguinte importante reunião com todos os trabalhadores do centro, encarnados e desencarnados, com o objetivo de fazer um balanço da situação, além de palestra de advertência e esclarecimento aos irmãos de ideal. Ressaltou, ainda, o nobre espírito, que não deveriam faltar em hipótese alguma, Castro, o presidente da casa, Israel, o responsável ele pelas atividades doutrinárias, e, principalmente, Márcia Boaventura, a companheira responsável pelas entrevistas e vitoriosa no campo dos testemunhos. 15. O bem vitorioso. As horas correram trazendo a madrugada seguinte. No centro, tudo já estava pronto para a reunião. Os amigos espirituais traziam na alma alegria profunda. As entidades superiores cantavam felizes. Enfim, a casa espírita voltara a respirar ares de fraternidade e união. Os tarefeiros encarnados puderam trabalhar, naquele dia, sem o desejável processo de infiltração. Em tudo pairava uma relativa tranquilidade. Os convocados aos poucos se apresentavam. Médiuns em grande quantidade adentraram o salão principal, entrevistadores, passistas, expositores, dirigentes, dialogadores, elementos de apoio, evangelizadores, mocidade, os companheiros do Departamento de Apoio à Família, os responsáveis pelas obras sociais, bem como seus cooperadores, os ajudantes do bazar, os grupos de apoio aos gestantes, as companheiras da costura, o grupo de teatro, o coral, a diretoria do centro e muitos outros. Os presentes guardavam certa expectativa, espiritualmente registravam certas informações sobre o processo de infiltração e, verificando a transformação fluídica do ambiente, davam graças a Deus pelo reequilíbrio adquirido. A grande sala resplandecia em luzes que partiam do coração de muitas entidades amigas. O relógio marcava 3 horas da madrugada. A equipe socorrista terminava de atender os casos de amparo. Antônio apresentou-se no salão pontualmente, ladeado por Márcia Boaventura que assumiu lugar à mesa junto ao benfeitor,
assim como Castro e Israel. Alguns dos encarnados presentes ficaram espantados de ver a posição que a tão falada entrevistadora-chefe ocupava espiritualmente. Trazendo na alma humildade plena, Antônio perpassou o olhar amoroso pela valorosa assembleia, como que registrando no coração a figura de cada um dos presentes. Elevou os olhos lúcidos para o mais alto, como se buscasse comunhão com esferas superiores, transmitindo, em seguida, estas amoráveis palavras: caros irmãos em Jesus, que a paz do Mestre Nazareno esteja conosco. Nossa casa de fato passou por momentos tortuosos, situações difíceis e perturbadoras. Todavia o Senhor da vida não nos desamparou. Júlio César investiu contra nós e, com a graça de Deus, conseguimos resistir bravamente. É verdade que sofremos alguns prejuízos. Nosso trabalho fora acometido de severa perturbação, mas o importante é que mais uma vez vencemos sob as bênçãos de Deus. Esta nossa reunião é, também, uma oportunidade de refletirmos e aprendermos sobre os acontecimentos ocorridos em nossa casa. Neste processo de infiltração, muitas almas tiveram o coração transpassado pelos cravos da maledicência, pelos espinhos da perseguição moral, da inveja, do orgulho, da intolerância, etc. Desta forma temos o seguinte saldo. Cerca de 50 pessoas abandonaram nosso núcleo cristão. Entre elas, a que mais nos preocupa é Maria Souza, que edificou um pequeno grupo que se diz espírita, para a realização de cirurgias espirituais sob o comando de entidades fascinadoras, trevosas e zombeteiras. Aproximadamente 12 expositores deixaram as tarefas impelidos pelos invasores. 15 companheiros experientes no passe deixaram de cooperar na fluidoterapia. Mais de 300 cooperadores, nos mais variados setores da casa, deixaram-se envolver nas obsessões simples, tornando-se intermitentes nas tarefas. Nas obras sociais, o abandono foi de 20 trabalhadores. 5 dirigentes de grupos mediúnicos, igualmente, pediram afastamento. Resta ainda uma multiplicidade de casos em tratamento. De nossa parte, estaremos ajudando-os a se libertarem dos processos obsessivos, causados pela incúria no comportamento humano. Estes, deixaram-se contaminar pelo processo de infiltração de maneira lamentável e muitos estão se perdendo, não passaram nas provas. Quanto a nós, continuaremos oferecendo a eles o socorro necessário, respeitando-lhes obviamente o livre-arbítrio. Os que souberam aproveitar este processo para testemunhar o Evangelho de Jesus certamente cresceram em espírito. Estaremos orando por aqueles que faliram neste processo, a fim de que retornem para o caminho da verdade. Contudo, o mais importante é que estamos continuando nosso trabalho. Se, hoje, podemos estar reunidos em tranquilidade, devemos ao labor executado em conjunto entre a realidade espiritual e a material. Graças à nossa sintonia, a inúmeros esforços, aos companheiros encarnados verdadeiramente cristãos é que podemos comemorar a vitória sobre nós mesmos no campo dos sentimentos. Para que processos como estes sejam vencidos, é mister permanecermos no Evangelho do Cristo, que assegura: aquele que quiser ser o maior deve ser o menor e o servidor de todos. Se agirmos assim, sempre, nossa Santa Casa Espírita estará protegida. Se, pelo contrário, trabalharmos pelo orgulho e pela vaidade, quando eu está à frente do nós, abriremos brechas aos inimigos do amor. Sempre que o personalismo não é evitado, decretamos nossa derrota ante a própria consciência e as leis divinas, atrapalhando o serviço do Senhor, entravando o nosso progresso. Doravante, meus amigos, é preciso agirmos de maneira preventiva, a fim de que a nossa sagrada casa possa continuar representando os interesses de Deus no planeta. Toda vez que nos apagamos, sempre que colocamos o ideal cristão acima de nós mesmos, estaremos naturalmente protegidos contra os ataques das trevas. É imprescindível vencermos a nós mesmos, visando ao bem comum, exaltando,
através das atitudes humanas, os ensinos do Cristo. Toda vez que pudermos libertar uma alma que seja, uma criatura sequer das regiões sofredoras, já nos sentiremos felizes, cumprindo os desígnios divinos. O mentor amigo direcionou o olhar para Márcia Boaventura, que estava nimbada de luz. Notava-se claramente a posição superior que ela ocupava em espírito. E, completamente emocionado, o amigo espiritual dirigiu-lhe as seguintes palavras: no mundo, poucos valorizam o momento dos testemunhos, poucos sabem aquilatar os sofrimentos. Muitos, na terra, desconhecem o quanto a criatura humana pode crescer renunciando a si mesma em benefício do outro, ou de uma causa. Num planeta de provas e expiações, estas dificuldades, de certa forma, são necessárias para o amadurecimento e crescimento das criaturas humanas. O Senhor da vida tudo sabe, através de suas leis, e é por isso que aqueles que se sacrificam no mundo em benefício dos filhos de Deus, espiritualmente granjeiam tesouros de bênçãos e progresso espiritual. Desta forma, não percamos tempo. Valorizemos a casa espírita como um templo sagrado onde a ordem e a fraternidade precisam ser mantidas a qualquer custo. Assim, testemunhemos o Evangelho, quando formos chamados à edificação do bem no mundo. Quanto mais nos apagarmos, quanto mais exaltarmos a bondade, mais próximos estaremos de Deus. O ambiente for invadido por vibrações ternas que partiam do mentor. E, de maneira afável, o dirigente da casa, descendo da tribuna, dirigiu-se para as primeiras fileiras, onde Daniel, Elvia e Gonçalves acompanhavam o discurso completamente emocionados. De certo modo sentiam-se envergonhados, mas o mentor espiritual, abrindo os braços, aconchegou-os junto ao coração tecendo estas considerações. Meus irmãos, não há motivo de vergonha. Não se sintam humilhados, todos nós na terra já erramos na jornada. O momento agora é de coragem para recompor com o bem, os anos dedicados à prática da maldade. Somente com esforço íntimo é que conquistamos a verdadeira liberdade. Vocês terão novas oportunidades. Em breve poderão reencarnar. Nós, contudo, não os abandonaremos. Estaremos ligados por laços do pensamento. Agora, é preciso evitar a autocompaixão, a fim de que não destrua os propósitos superiores. É preciso muita coragem e resignação para enfrentarem o próprio destino. O Senhor é conosco sempre. E, voltando para a tribuna, o mentor amigo anunciou: o processo de infiltração acabou, contudo, não estamos livres de novas investidas. Num mundo de provas e expiações, o bem deverá sempre dar exemplo àqueles que ainda se demoram na ignorância. Por isso, no trabalho espírita, vigilância e caridade são as trancas para evitar a invasão das trevas. Todavia, nosso trabalho de socorro espiritual apenas começa. É preciso socorrermos Júlio César. O quê? Perguntavam assustados alguns companheiros encarnados, desdobrados do corpo. Vão resgatar aquele que nos atormentou durante tanto tempo? Ouvindo as colocações, o mentor considerou: a justiça caminha junto com a misericórdia divina. Esse amor infinito que emana de Deus solicita-nos ajudarmos uns aos outros. É necessário resgatá-lo das regiões sofredoras conduzindo-o à reencarnação, para que ele, também, assim como nós, tenha a oportunidade de reabilitação. Lembremos-nos de que é imperioso colocarmos o Evangelho em ação. Terminada a exposição, o Espírito Superior fez prece fervorosa, escolhendo, dentre sua equipe de socorristas, os tarefeiros espirituais para o delicado socorro ao mandante das sombras. No campo da preparação, o mentor disse aos seus cooperadores: amigos, é necessário estarmos revestidos de íntima compaixão a fim de ampararmos nosso irmão. Haveremos de levar conosco Márcia Boaventura, Daniel, Gonçalves e Elvira, que haverão de nos ajudar no campo da argumentação. Entidades respeitáveis se interessam por ele particularmente.
Do mais alto partem ordens, nenhuma ovelha será perdida. Mas, antes de se dirigir para os campos trevosos, Antônio aproximou-se dos companheiros administradores do centro no âmbito físico, dizendo-lhes: Castro, meu amigo, Jesus acalmou mais esta tempestade. Ninguém melhor do que tu, para saber das dificuldades na administração de uma casa como esta. Entretanto, meu irmão, é imperioso continuares no ideal. Fraquejaste algumas vezes, deslizaste no caminho, mas são atitudes compreensíveis, diante das tuas intensas realizações. Entretanto, companheiro, lembra-te que o exemplo deve vir do alto. As maiores renúncias e os maiores desprendimentos devem partir de ti. Sei que teu coração sofreu duramente com este processo. Entretanto, vê que Márcia Boaventura, suportando pacientemente as investidas das sombras, granjeou admiração, respeito e uma posição espiritual digna daqueles que se humilham na terra. Quem poderia imaginar as privações desta irmã, as torturas suportadas para libertar o marido? Se aceitaste a administração deste incalculável tesouro, é natural, também, que prestes contas periodicamente do lucro ou do prejuízo. Na economia de Deus, só há lucro verdadeiro quando o Evangelho salda os débitos do passado e multiplica as disposições de servir, sob os rendimentos da união e da fraternidade. O prejuízo, contudo, aparecerá sempre que não investimos nos ensinos do Cristo. Vai, meu irmão, continua sendo bom administrador, o mordomo fiel, a fim de que esta casa permaneça alimentando as almas famintas que Deus encaminhar. Diante do teu trabalho, resta-nos falar-te da nossa gratidão e das nossas esperanças de que a reflexão e a autoanálise evangélica façam parte do teu manual no trato com a pessoa humana. Segue confiante. Vencemos. O Senhor é por nós. Aproximando-se de Israel, continuou: rendamos graças ao Criador, meu amigo, pois que nossa doutrina permanece intocável. Sei, também, o quanto isso te custou. A maledicência, a ironia e o sarcasmo das mentes enfermas recusando a entender-te os propósitos. Bem sei que tua alma foi rasgada por lâminas afiadas, mas o importante é que o coração da instituição permaneça saudável. Os sacrifícios são necessários. Estás no caminho certo quando, pensando na casa, renuncias e calas, aguardando um momento oportuno, onde tuas colocações não farão proliferar a discórdia e a desunião. Segue confiante, na certeza que amigos do mais alto te sustentam. E quando te sentires angustiado diante de situações inusitadas, quando tua alma for ferida pela incompreensão, sabe que mãos intangíveis te sustentarão, que corações amigos te compreenderão e que uma pleiade de espíritos benéficos te haverão de inspirar. Continua, portanto, zelando pela pureza doutrinária, evitando o personalismo, estimulando os estudos simples, que abrangem a maioria, para que a simplicidade que nos caracteriza continue nos permitindo avançar cada vez mais. Após estas fraternas orientações, os três amigos abraçaram-se, desejando uns aos outros êxito nas tarefas. Termino da improvisada confraternização, o mentor, acompanhado dos tarefeiros socorristas, dirigiu-se para as regiões sofredoras na busca de um diamante bruto. 16. Socorrendo o vencido. Na cidade sinistra, o silêncio era absoluto. De fato, os tarefeiros do mais alto haviam recolhido grande parte das mentes perturbadas. E, vencendo a névoa espessa que envolvia a região inferior, a excursão da bondade dirigiu-se silenciosamente para o centro do largo. Podiam-se ouvir os soluços sufocados do choro do ministro da maldade. Solitário, desprezado e amargurado, mergulhara sem dolorosas lembranças referentes à sua última encarnação. A equipe socorrista colocou-se respeitosamente ao lado do sofredor, sem ser percebida por ele, por estarem vibrando em outra sintonia. Foi nesse momento que Antônio, o mentor do centro espírita,
compadecendo-se do sofrimento do irmão desviado do caminho, baixou seu padrão vibratório fazendo ecoar sua voz nestes termos. Júlio César, meu irmão, quem está aí? Perguntou o infeliz sem poder enxergar o amigo espiritual. É mais alguém que veio zombar de mim? Já não basta a minha derrota. Saiam todos. Eu ainda sou o dono desta cidade. E levantado-se cambaleante qual embriagado, tateando ao redor, como agarrar o vento, procurava o portador da voz caridosa, com o objetivo de violentá-lo. Apareça. Vamos. Não vou admitir que ninguém mais me achincalhe. Chega. Chega. Eu não aguento mais. Chega, gritava o infeliz, urrando de pavor diante dos acontecimentos. De joelhos curvados ao solo, punhos cerrados e face desfigurada, o administrador da cidade iníqua caiu em choro incontrolável. Não, meu amigo, não viemos zombar de ti, respondeu o mentor traço. Sabes que te amamos. Me amo? Perguntou o perturbado, refletindo. Será possível? São os espíritos da luz. Fora todos vocês, não vou permitir que venham aqui rir da minha desgraça. Afastem-se de mim. Fora. Fora. Não, irmão. Não nos mande sair. Viemos para socorrer-te. Desprezo seu socorro. Minha alma não precisa da sua piedade. Todos carecemos da compreensão divina. Júlio, estamos a serviço do Pai Criador. Ele se interessa muito por ti. Júlio César, surpreendido pelas próprias lembranças, perguntou admirado. Pai, foi por causa do meu pai biológico que eu me envolvi neste processo, a culpa é dele. Se me conhece, sabe que o fundador da casa da qual você é o tutor espiritual foi meu progenitor. Toda a atenção dele era para a doutrina maldita. Me irritava a excessiva preocupação dele com as criaturas humanas. Era a mim que deveria endereçar todas as atenções. Perdemos anos de convivência. Por isso tomei aversão pelo Cristo. Por isso me matriculei nesta organização inferior, prometendo a mim mesmo acabar com essa tolice de espiritismo que o perverteu. Odeio meu pai, maldito seja. A culpa é dele. Nesse instante os céus se abriram, as nuvens espessas foram transpassadas por jatos intensos de luzes, o ambiente ao redor de Júlio se iluminou por completo. E, do mais alto, entidade respeitável se apresentou. O ser iluminado, de semblante calmo, aproximou-se emocionado, dirigindo o olhar terno em direção ao desafortunado, que gritou surpreso ao reconhecê-lo. Pai, afaste-se de mim. Não tenho direito. Venho se comprazer, também, da minha derrota. Não, filho meu. Nunca. Vim para dizer-te do meu amor. Tu sabes, Julinho, que nunca te faltou o afago amigo, as orientações paternas. Quantas vezes te incentivamos à prática do bem, a compartilhar conosco do ideal espírita. Mas a tua rebeldia não te permitia ingressar nas tarefas superiores. E por tua própria imprudência, envolvendo-te com marginais, com o simples pretexto de chamar a nossa atenção, foi o que te tirou da nossa convivência quando tinhas apenas 18 anos. Ah, filho meu! Quanto esperei por esta hora! Neste quase um século em que te dedicas à prática do mal, meu espírito permanece atormentado. Vim para dizer-te que a tua felicidade é a minha também e que compartilho igualmente das tuas dores. Meu coração só encontrará paz no dia em que puder unir-se ao teu, a fim de vivermos juntos a mensagem do Cristo. Quando te tínhamos junto ao coração, traçávamos planos pensando quanto poderias fazer na seara, que levarias adiante o ideal de Jesus. Entretanto, retornaste inesperadamente para a vida do infinito, criando uma lacuna em nossas almas, ferindo-nos quase que mortalmente. Tua mãe não suportava a dor, sendo consolada apenas com a certeza de que continuavas vivo. Orávamos por ti dia e noite, chorávamos de saudades. E quando, em estado avançado de idade, retornamos para cá,
continuamos pedindo a Jesus nos concedesse a dádiva de te despertar. Ouve, filho meu, se não por ti, por nós, pelo privilégio da tua companhia, por ter sido o maior presente que o céu nos concedeu, por muito te amar pedimos, desperta, meu querido. Lembra-te dos dias felizes da tua infância, quando insistias em cooperar conosco na construção da casa espírita, dos teus tropeços nos materiais de construção, às vezes em que trazias as mãos vermelhas pela insistência de transportar os tijolos, para serem assentados pela argamassa produzida amorosamente pelos cooperadores anônimos. Tu também guardas história com aquela casa. Sempre é tempo de recomeçar. Desperta, meu filho, amo-te. Já é hora de retomar o trabalho. Minha mãe, onde está? Perguntou o quase convertido. Aqui, Julinho, respondeu uma voz doce e meiga, fazendo-se visível ao lado do filho amado. Ouvi teu pai, meu querido, pois que minha alma já não aguenta mais de tanta dor. Não nos negue o privilégio de amar-te, rende-te, liberta-te. O futuro te espera. Júlio César, diante de vibrações superiores, da emoção do momento, da paz irradiada pelos progenitores, qual criança arrependida entregou o seu abraço familiar, chorando de arrependimento. As entidades bondosas que, devido ao trabalho redentor na Terra, alcançaram o direito de viverem em planos mais elevados, choraram de alegria pelo arrependimento do filho. Chora, meu querido, é justo. Que Deus abençoe teu arrependimento. Pai, disse Júlio traço, quanta vergonha, quanto tempo perdido. Quero consertar as coisas erradas, quero ser digno do seu amor. Terás condições, Julinho, haverás de retornar à terra, recompondo com o bem o mal que fizeste à humanidade. Confia no Criador. Haverás de ter Elvira como esposa e, mais tarde, Gonçalves e Daniel como filhos, a fim de os reconduzires ao caminho do bem, restituindo-lhes afeto e amor. Terás, também, a benção da mediunidade e o espiritismo haverá de coroar os teus dias na terra. Tuas faculdades espirituais serão de socorro, terás natural afinidade fluídica com os espíritos obsessores para que possas servir aqueles que um dia te foram servos. Sozinho, meu pai, não conseguirei, jamais estarás sozinho, eu mesmo serei teu espírito protetor para guiar-te pelos caminhos retos. A providência divina não me permitiu retornar, ainda, à terra, pois que guardo tarefas maiores aqui na vida do infinito, contudo acompanhar-te-ei os passos e estaremos ligados pelos laços do pensamento. E quando estiveres com 50 anos aproximadamente, se tudo correr bem, amadurecido pela vida, calejado pelas perseguições espirituais, experiente na mediunidade que certamente te conclamará o trabalho reparador nos primeiros anos da tua juventude, quando a pobreza te tiver ensinado a trabalhar e valorizar o pouco, haverás de ser o presidente do centro espírita ao qual perturbaste, a fim de empregar tua inteligência milenar e capacidade administrativa, iniciando, nesta encarnação, a restituição com teu trabalho e esforço aos desequilíbrios que ministraste nos dias infelizes de tua vida. Teus adversários certamente te procurarão, desejando acabar com os teus propósitos superiores. Será lei de causa e efeito solicitando reajuste. Natural, não achas? Desviaste tantas almas, escravizaste tantas criaturas. Agora, tua vivência evangélica deverá dar demonstrações concretas de arrependimento, transformação e reparação. Assim, terás a grata satisfação de libertares as almas que, no passado, aprisionaste no ideal das sombras. O ambiente espiritual estava dominado pela emoção. O ex-mandante das trevas, de olhos marejados, abraçou fortemente o pai, entregando-se ao amor que liberta. E porque estivesse exausto, Júlio César adormeceu nos braços paternos, sob as lágrimas dos anjos em que se convertem as mães, conduzindo ambos para outro local, com o objetivo de preparar-lhe a reencarnação.
Antes de partir, os pais de Júlio César, reconhecidos ao amor divino, agradeceram intensamente a dedicação do mentor do Centro Espírita com estas colocações. Antônio, meu irmão, disse o pai de Júlio, sabes que serei eternamente grato, pelo teu esforço e dedicação para com meu Julinho. Granjeaste um amigo para toda a imortalidade. Onde quer que estejas, meu coração te renderá gratidão. Contudo, rogo-te um último pedido. A providência divina não me permite retornar à Terra nos próximos 250 anos, e confesso não saber quem teria coração generoso e infinita paciência a fim de receber, no planeta, meu filho. Interrompido pelas lágrimas a embargar-lhe a voz, o pai de Júlio César, carregando no colo afetuoso o filho arrependido, chorou clamando a Deus lhe concedesse alguém que pudesse receber no seio familiar seu precioso tesouro. Eis que numa explosão de amor ao próximo, Antônio se pronuncia desta forma: não te preocupes, meu amigo, serei o pai que no momento não podes ser. Como assim? Perguntou o progenitor do ex-obsessor. Já estou aqui no mundo espiritual há cerca de 700 anos e meu pedido de retorno ao educandário terrestre acaba de ser autorizado. Precisarei retornar a fim de dar novo ânimo ao nosso movimento. Nossos confrades na organização de nossa sagrada casa não dispõem de mais do que 40 anos de vida útil na continuidade dos serviços espíritas. Findando este prazo retornarão ao nosso plano, e o mais alto me permitiu continuar na terra a obra que idealizei aqui. Será minha vez de consagrar meus testemunhos em benefício do Evangelho. E que alegria terei se me confiares a fortuna que trazes nos braços. Assim, poderei prepará-lo no campo da moral para assumir a mediunidade e, se tudo der certo, iniciar nesta encarnação a reparação necessária à casa espírita. Saberei socorrê-lo nos momentos de obsessão, orientá-lo diante das tendências viciosas, a fim de conduzi-lo por caminhos retos. O restante dependerá dele. Retornarei primeiro e daqui a 25 anos, Júlio e Elvira retornarão, encontrando-se e contraindo, mais tarde, as bênçãos do matrimônio, para que, quando estiverem com cerca de 20 primaveras, Gonçalves e Daniel retornem também. Os pais do convertido desejaram pronunciar palavras de louvor ao emissário do bem, no que foram imediatamente interrompidos desta maneira. Agradeçamos a Deus a oportunidade de cooperação no reerguimento dos nossos irmãos e na continuidade do nosso progresso sob as bênçãos do Espiritismo. Servir e amar ao próximo, em qualquer plano, é privilégio para a mente iluminada pelo cristianismo. As entidades amigas envolveram-se num abraço emocionado e partiram para planos maiores, a fim de tecerem os detalhes do retorno de Antônio, deixando para trás um rastro de luz e sincera emoção. A equipe socorrista, mergulhada em vibrações sublimes de sincera admiração, elevou, ali mesmo no Vale Sofredor, prece fervorosa clamando a Deus abençoasse os propósitos de Antônio, vibrando para que Júlio fosse feliz nesta primeira fase de reparação, ao mesmo tempo em que, reconhecendo a oportunidade do trabalho, renderam graças ao Senhor pelo labor em uma respeitável casa espírita e por terem vencido, junto com os irmãos encarnados, sob a misericórdia de Deus, mais um processo de infiltração. Mensagem psicografada pelo médium Emanuel Cristiniano, no Centro Espírita Allan Kardec, de Campinas, São Paulo, nas reuniões de janeiro a abril de 2000. Fim.